Boa tarde a todas e todos, né? Hoje nós vamos falar sobre o Senhor, conhecido como Rei do Samba. E para essa live nós vamos ter a honra aí de falar, oi Odila, querida, né? Nós vamos ter o prazer e a honra de falar com o André Gardel, que escreveu o livro O Encontro entre Bandeira e Senhor, né? Que ganhou o Prêmio Carioca de Monografia de 1995, se tornou um livro clássico, né? Muito citado, e que depois acabou gerando aí também, gestando várias palestras, shows, depois você conta um pouquinho para a gente sobre isso. E o André tem várias atividades, né? Ele é professor da Unirio, músico, compositor e escritor, né? Acabou de lançar um clipe muito bonito chamado Mãe dos Peixes, uma composição sua. Eu já queria parabenizar pelo seu belíssimo trabalho, né? E depois, se a gente tiver um tempo, eu gostaria que você falasse um pouco mais também sobre esse trabalho e tocar um pedacinho, pelo menos, da música, né? Mas vamos começar a falar do senhor, né? O Opa, senhor é conhecido como Rei do Samba, né? sim. Título que ele adorava manter, divulgar, né? A gente tem várias caricaturas com ele com a coroa na cabeça, né? Aham. E ele era bom para difundir as suas canções, né? Ele usava vários métodos, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância, né, dele na história do samba, no samba, e como que ele fazia para divulgar esses sambas. Tá bom. Olha, antes de tudo é um prazer estar aqui com esse trabalho de vocês, que é um trabalho muito bacana, seu e da Odila, né? De estarem tentando recuperar as bases do samba, as raízes, né? O que está lá por detrás. Acho isso Uhum, maravilhoso que todo mundo que está produzindo samba hoje tem que estar dialogando com suas origens, né? Então, ótimo a gente verdade. estar recuperando esses grandes compositores originários, né, do samba. Então, o senhor, na verdade, eu acho que ele tem uma importância fundamental para o samba brasileiro, porque ele é o primeiro, a gente pode dizer que o primeiro sambista que já se insere na modernidade é o senhor, que já começa a pensar o samba dentro de uma conjuntura moderna, sabe? Que modernidade seria essa? A modernidade da divulgação de um trabalho, a modernidade de pensar ele como um artista que tem que estar indo o tempo todo fazendo uma troca com as várias classes sociais, os vários espaços onde ele pode divulgar o seu trabalho. E o senhor, a obra dele não está destituída disso. A obra dele, a produção dele está muito próxima disso. Ele acaba sendo um compositor que mapeia, ele faz a passagem exata entre a música popular folclórica e a música popular inserida no que a gente pode chamar de massas, né? Então seria essa música popular ainda com raízes folclóricas, e ele é o Uhum. primeiro a dar uma estrutura de massas, vamos dizer assim, para a música popular. Essa é a fundamental importância do senhor, né? E uma coisa muito interessante que a gente conversou bastante, né? Você falou muito dessa questão das andanças dele, Ah, né? sim. De como ele conseguia, né, fazer esse diálogo. Inclusive, o seu livro trata bastante disso, eu acho muito bacana, porque fala que não existe essa cisão, né, essa música popular e música erudita, né? Você fala muito desse diálogo, né, entre as diferentes classes, os diferentes grupos, e esses encontros, né, e como esse Rio de Janeiro da década de 20 ele é plural, né? É, é. Então, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre esses encontros, né, esses diálogos, e principalmente com relação ao próprio samba em si, né? Ah, Como é que se dava esses encontros, quem é que tá. falava com quem, sabe? Olha, Por onde o senhor andava, sabe? o senhor, ele tem uma característica que é assim, como é justamente, quando você fala em música folclórica, você fala uma música sem autor. E quando você fala em música popular, você fala uma música com autor, né? Autor registrado. E nós estamos ali na passagem dos anos 10 para os anos 20, exatamente no momento em que essas instâncias estão se embaralhando. Essas instâncias, Uhum, assim, não é o que é feito, por exemplo, com os negros da Cidade Nova, que são aquela famosa diáspora baiana, né? Os negros que vieram uhum, da Bahia, que é Hilário Jovino, tia Ciata, tia Prisciliana, que ficaram ali na Cidade Nova.
e que são, na verdade, uma aristocracia dos negros nesse momento. Porque eles passaram... em Salvador, você já tem uma convivência muito maior interclasses do que no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está bem segregado ainda. E eles trazem essa coisa de terem convivido com os governadores, terem convivido com prefeitos, presidentes. Aquela aristocracia do samba vem para o Rio de Janeiro. E esse grupo, na casa da tia Seata, era um grupo que o senhor frequentava. Mas o senhor não frequentava só aí. O senhor frequentava o Rio de Janeiro inteiro. Ele ia em lugares, por exemplo, a casa da tia Seata, a tia Seata tirou encosto de presidente da República, só para você ter ideia. Uma doceira que tirou encosto do presidente da República. Então, assim... Como que é isso? Exatamente. E aí... aquele lance dela fazer aquela cura com a perna, esse tipo de coisa, não? É isso? Exatamente. Exatamente. As tias eram tudo, né? Elas eram doceiras, macumbeiras, sacerdotes das festas, sacerdotisa das festas. Então, assim, o senhor, ele sai andando pelo Rio de Janeiro inteiro porque ele tem um modo de compor, que é um modo de compor bem específico, que é um modo de compor característico mesmo da música folclórica. Quando você pensa cultura oral, é uma cultura que produz a sua criação a partir daquele princípio que a gente tem, aquele adágio popular que a gente aprende, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então você tem sempre uma fragmentação. Cada vez que você vai contar uma história, você muda. Cada vez que você vai cantar uma canção, você muda. A cultura oral ela é dinâmica e mutante. Ela não é exatamente fixa como a cultura culta, como você falou aí, a cultura culta, né? E é fixa e nem é transitória como a cultura popular. Ela é totalmente, levemente transitória como a cultura popular. Ela é totalmente mutante. Então o senhor, ele ia em lugares que eram lugares assim, que poucas pessoas no Rio de Janeiro iam. Poucas pessoas no Rio de Janeiro se aventuravam aí. Como, por exemplo, o Morro da Favela. Ele tem uma música para o Morro da Favela, né? Porque quando um urbanista francês, Agache, em 1927, a pedido do Prado Júnior, que era o prefeito, então, aquela coisa eugenista, civilizatória que o Brasil sofre até hoje, né? Essa coisa de querer, vamos acabar com as favelas são decadência moral. Aí o senhor, ele era um frequentador da favela, ele era amigo do traficante da favela, que era Sete Coroas, Bambambam lá da favela. Famoso. Bambambam lá da favela. Ele, nada mais, nada menos, era amigo do Uê da época, entendeu? Do cara que mandava em todo pedaço ali, o cara né? que mandava no pedaço. Então ele se mantinha em cada lugar e é esse bastão que o Noel pega. O Noel vai fazer a mesma coisa. Você pode pensar a obra do Noel como um passeio pelos morros cariocas. A obra do Noel, ele teve... só com o Ismael Silva, tem 17 parcerias, tem 14 parcerias com vários negros de morros completamente diferentes, como o Morro de São Carlos, Morro da Favela, Noel, estamos falando um pouquinho depois. Mas antes o senhor já fazia isso. E aí ele ia em todos os lugares do Rio de Janeiro ter contato com as pessoas. Por quê? Porque ele se autopromovia e, além de se autopromover, ele tinha um modo especial de compor, que eu chamo no meu livro de uma poética esperta, que é usar os procedimentos, que são procedimentos que estão sendo usados pela literatura culta, que está sendo usado pelos modernistas, que é você fazer colagem, montagem, né, variação sobre o mesmo tema. Então o senhor ia lá com os ciganos do Catumbi, roubava, entre aspas, fazia uma colagem de um fragmento de uma música que ele ouviu com o cigano do Catumbi. Ia no Morro da Favela, lidava com uma série de sambistas que tinha lá, ele pegava outro fragmento e ele compunha a obra dele, juntando fragmentos e fazendo o que eu defendo na poética do senhor, uma espécie de antologia do Rio de Janeiro do período. Quem é que tinha essa coragem de ir para a alta cultura, frequentar a casa de Álvaro Moreira, ser amigo de Manuel Bandeira, frequentar a casa, amigo de Vila Lobos e ir lá para a favela? Ninguém tinha essa coragem nesse momento. Entendeu? E o senhor Mas o senhor tinha. o senhor tinha. E a obra dele é um pouco isso, essa fragmentação, né? E que ele vai juntando e vai fazendo a obra dele. Mas assim, isso não tira... Só para ficar bem claro, esse é um procedimento que hoje é recuperado pelos rappers, pelos MCs, né? Pegam fragmentos de música dos outros, recriam em cima. É algo que não é que a gente criou uma ideia romântica de inspiração, de que a poesia nasce do nada. Não, a poesia se recicla. A criação se recicla. Ela não nasce do nada, né? Então você produz em cima do que já é produzido.
E muitas vezes a gente nem percebe, a gente tá com aquele som, né, achando que é novo e aquilo faz parte de algo que você já ouviu, né? Assim, o Exatamente. processo, né, de criação, às vezes acontece assim. Eu queria só falar um oi para a Camila, para o Villanau, estava falando que é maravilhosa a história do samba, né? E o Villanau também está adorando essa questão da menção dos procedimentos da poética do senhor. É que Aí eu, a Camila, eu batizei no meu livro de poética esperta. muito bom. Eu criei um conceito, poética esperta. E aliás, é a famosa aquela frase dele, né? Que samba é igual passarinho, né? É de É, quem pegar. isso aí virou uma máxima que é bem representativa dessa passagem que a gente está conversando aqui, né? De um tipo de música folclórica em que todos são autores e para uma música em que você começa a descobrir que se ganha dinheiro com isso. Ah, não acredito, tá chegando agora, tá tocando meu interfone, tá chegando agora, o que eu faço? Não dá pra gente parar a live, né? Tá tocando, tá chegando um produto que eu pedi, um vinho que eu pedi. Meu Deus do céu. Ah, não sei, atende lá rapidinho. Eu vou lá rapidinho. Pessoal, só um segundo, eu volto, hein? Pessoal, essa questão do samba igual passarinho, né? De quem pegar, depois ele vai contar pra gente, né? É uma frase famosa que ele vai fazer porque ele pega, né? Um trecho inteiro, né? Da obra de um sambista famoso na época. E, e ele vai tentar ficar fugindo desse sambista até que um dia ele fala, olha, né? Quando eles se encontram, samba é igual passarinho, de quem pegar, né? A gente tem uma coisa interessante do senhor, né, que eu acho bem bacana, a questão de como ele divulgava os sambas, além do teatro de revista, né, é, as partituras, ele arrumou uma amiga que depois virou esposa, uma das esposas dele, né, que é a Cecília, que tocava também na casa de partituras, e acabava que sempre lhe dava um jeitinho dela tocar os sambas dele, né, para poder aí acabar sendo vendido, né, e ser difundido. Então ele era realmente uma pessoa, um músico extremamente importante, porque é ele que vai possibilitar aí essa divulgação maior, né, dos sambas aí durante a década de 20. Pessoal, desculpa, mas esses acasos que acontecem na vida, né? Live, né, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo, tem que trabalhar com improviso, não é verdade? Eu estava comentando um pouquinho essa coisa de como ele divulgava da Cecília, que ele era amiga, depois virou esposa, tocava lá na Casa Beethoven, né? Ah, Tocava as sim. músicas Então dele e tal. ele tinha vários modos de divulgação, né? Um deles era esse na casa de música. Ele ficava É. tocando piano para vender as partituras dele. As outras é ele ir para os chopes berrantes e cafés cantantes e ficar tocando as músicas dele. As outras é ir para a festa da Penha, né? A festa da Penha. Verdade, mas da Penha, bem lembrada. Da Penha. E também ir para a casa da elite. Ele frequentava os encontros semanais que o Álvaro Moreira, o dramaturgo Álvaro Moreira, poeta. Então ele chegava às 3 horas da manhã, daí todo mundo falava assim: ah, o senhor não veio, o senhor já era, porque ele era tísico, né? Era uma doença muito característica dos intelectuais e dos artistas na época. Manuel Bandeira era tísico, Zeca do Patrocínio era tísico, o senhor era tísico. Então uns falavam assim: o senhor já era. Falaram que ele morreu, que ele não aparece mais, porque ele morreu. Nada. Aparecia o senhor 3 horas da manhã, tomava umas 2 goladas de madeira, sentava no piano e tocava até clarear o dia. Olha, que Assim, danado. era aquela coisa. Ele estava sempre pronto para uma festa, né? Em frangalhos, mas sempre pronto para uma festa. Então ele divulgava A, a, muito Odi- a obra dele. E outro modo de divulgar. Tá, desculpa, te interrompi, não. é que a Odila está perguntando, que a gente parou na questão do passarinho, da frase lá, que samba é como passarinho, ela Vou queria voltar saber para se ela. trouxe alguma coisa para ele, isso. Ah, tá. Vou contar isso. Vou contar. Então, outro modo de divulgar que ele tinha era também dedicar música para as pessoas. Então, ele dedica a música para as pessoas mais malucas que você possa imaginar, que a gente não tem noção. Por exemplo, ele tem música dedicada para o Oswaldo de Andrade, tem música dedicada para Tarsila do Amaral, para o Olha, candidato daquela dobradinha Café com Leite, da Primeira República, que ia ser o candidato que ia assumir em 1930, se não tivesse acontecido a Revolução de 30, a Revolução, entre entre aspas, né? aspas.
música é como um passarinho, é do primeiro que pegar. Né? Então, isso é o seguinte, é uma história muito engraçada, porque um dos maiores sucessos do senhor são os dois maiores sucessos mais famosos do senhor. Um é Jura e o outro é Gosto que me enrosco. São as duas músicas que ficaram, que hoje você fala em senhor, as pessoas lembram. Jura, principalmente porque o Zeca Pagodinho fez uma regravação para uma novela, né? Que eu acho que foi até a abertura da novela. E Jura um verso que o Manuel Bandeira considera um dos mais bonitos da lírica portuguesa. Nada mais, nada menos do que Manuel Bandeira considera um dos maiores versos da lírica portuguesa, que é o beijo puro na Catedral do Amor. Manuel Bandeira achava isso aí maravilhoso, beijo puro na Catedral do Amor. Então, assim, Jura, e Gosto que me enrosco, por que eu estou falando Gosto que me enrosco? Que foi uma música que em 1927 ela foi feita para um espetáculo de teatro de revista, e quem fez a letra foi um poeta acadêmico da Academia Brasileira de Letras chamado Bastos Tigre. Bastos Tigre, ele era um poeta parnasiano, e as pessoas devem conhecer Bastos Tigre porque ele fez aquele slogan da Bayer: se a Bayer é bom. É bom. Você lembra se a Bayer é bom? Bastos Oxe, acho que todo mundo lembra. Pois é. Mas aí, o que acontece? E aí, em 1907, no teatro de revistas, essa música, a melodia de Gosto que me enrosco, tinha essa letra do Bastos Tigre. Não fez sucesso nenhum. Em 1928, o senhor, malandramente, escuta uma música do Heitor dos Prazeres e fala assim, mas essa métrica cabe direitinho na minha música. Aí ele pega a letra do Heitor dos Prazeres e coloca nessa música que não fez sucesso nenhum, que é Gosto que me enrosco. Não se deve amar sem ser amado, é melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia, desprezam homens só por causa da orgia. É o politicamente correto, totalmente fora, né? Totalmente politicamente incorreto. E aí ele pega essa letra, que é do Heitor dos Prazeres, e coloca nessa música. E a segunda parte, gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher, faz o homem com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Desce da nobreza, o homem era muito pretensioso, né? Mas, enfim, metade é do Heitor do Prazer. Aí avisam, ô Heitor, tá tendo um espetáculo lá na Praça Tiradentes que o senhor roubou um trecho da tua letra. O Heitor do Prazer, ele vai atrás dele enlouquecido, né? Quero minha... Pô, o senhor já é o rei do samba, já foi coroado o rei do samba. Foi coroado pelo Zeca do Patrocínio, né? O filho do José do Patrocínio. É o Zeca do Patrocínio, que era um boêmio desse também, tísico, que estava nas noitadas todas com o senhor. Era a Boemia da Lapa, né? Que legal. E corre atrás, não acha o senhor começa a fugir, avisa para todo mundo, olha, se chegar o Heitor dos Prazeres, eu não tô. O Heitor acaba encontrando ele. Aí, vem cá, senhor, vamos ser sinceros, vamos jogar limpo aí. Você roubou a minha letra, cara, eu quero uma parte disso. Claro, eu vou te dar. Mas você sabe como é que é, né, Heitor? Eu vou te dar uma grana, qualquer, a gente vai se ajeitar. Mas você sabe como é que é, né, Heitor? Samba é que nem passarinho, é do primeiro que pegar. É daí que vem essa Danado, é quase né? uma frase de caminhão, né? É uma máxima, né? É muito essa é a boa, historinha muito que tá boa. por trás. Então, eu queria também que você contasse pra gente, que eu acho muito legal, a história da polêmica que entre ele, né, o senhor, e o grupo Pixinguinha. Sim, tá. Isso daí é bem interessante a gente pensar essa polêmica, porque assim, existe uma tradição na canção popular, que é uma tradição de desafios, né? Que a gente vai ver isso acontecer no repente, por exemplo, né? A gente tem uma estruturação de repente que é assim, e esse tipo de desafio acontece desde a canção provençal, século XI, né? Canção galaica portuguesa do século XIII e XIV, e que vai acontecer sempre entre poetas que se encontram em festas, em saraus, mote de glosa. Eu dou o mote e você glosa aí. Ah, eu vou glosar melhor que você. Tem sempre uma competição. E dentro da tradição mais recente, ali mais próxima do senhor, no que a gente chama de polca lundu, porque o que é? Tem uma tradição da polca, o lundu, que seria, na verdade, a raiz. Se a gente quer encontrar uma raiz base do samba, seria o lundu.
né? E Uhum. que a gente vai ter um paradigma do lundu, que é aquela dança de umbigada, que é você dançar e fazer a roda e você dá uma umbigada Uhum. na pessoa e tem uma pessoa para dançar junto com você por meio da umbigada. Ela fica dançando com você, enquanto o grupo todo bate palma e canta um refrão, você improvisa a partir do momento que você chamou com a umbigada a pessoa. E daí vai nascer o lundu. E nós temos assim um grande autor que entrou para a história da literatura, que é Domingos Caldas Barbosa, que era um poeta Sim. Árcade, que usava peruca polvilhada, Árcade, e que fazia a viola de lereno, que era aquele arcadismo todo convencional junto com o lundu, né? Que tem várias coisas muito interessantes, é bom de se pesquisar. Mas, enfim, dentro da tradição dessa junção do lundu com a polca europeia com o lundu, havia competições muito fortes existindo, que eram tipo assim, um compositor escrevia perdi a chave, aí o outro respondia tá na trinca, tá na porta, aí o outro respondia achei. Que Umas legal. coisas assim, muito engraçadas nessa tradição, meados do século XIX. E, e dentro disso se criou uma série de polêmicas produtivas musicais. E a primeira nossa, que vai ser a primeira moderna, que a gente vai ter três grandes polêmicas modernas na história da MPB. A primeira é essa do senhor com, eu chamo dos baianos cariocas, que é essa É. elite aristocrática baiana que veio para o Rio, da onde sai Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Hilário Jovino, as tias doceiras, né? Tia Seata, tia Persiliana. E a segunda é o Wilson Batista com Noel, que é uma invenção Uhum. quase do Almirante no programa de rádio, mas que existiu essa polêmica, mas não tão organizadinha como o Almirante criou pra gente. E a terceira é Dalva de Oliveira com Erivelto Martins, né? Respeita ao menos meus cabelos brancos. Os dois assim se matando, errei, erramos, enfim. Mas essa primeira polêmica, ela tem uma característica muito importante, que é uma definição do que vem a ser música carioca, e o senhor é o primeiro a fazer isso. E essa música carioca, ela vai ganhar a sua potência de música de samba carioca com o samba do Estácio, no final dos anos 20. E a ironia, a música carioca, que ganha essa identidade carioca com o pessoal do Estácio no final dos anos 20, Brancura, Bide, Marçal, Uhum. Ismael Silva, só gênio, né? Legal. Newton Bastos, só gênio. Esse samba, essa galera de Niterói, eles são Olha, é niteroienses mesmo? e vão para o Estácio. O que nós consideramos samba hoje, o samba hoje, nasce no Estácio. Então, assim, aquela polêmica boba de o samba nasceu na Bahia ou no Rio, não, são dois sambas diferentes. Samba de roda baiana é uma coisa que vai se juntar do machixe, e o samba do É. Estácio é uma invenção do Estácio mesmo, é um samba carioca, nasce no Estácio. É outra coisa, é uma mudança. Então, aí o que acontece? O senhor, em 1918, faz um samba homenagear a ala dos compositores dessa sociedade carnavalesca dos fenianos, que havia desfile de corso na Avenida Rio Branco, né, aqueles carros todos alegóricos. Essa era um dos aspectos do carnaval, tinha os blocos, né, tinha os ranchos. Homenagem para a sociedade carnavalesca dos fenianos com uma música chamada Quem São Eles? Aí o Uhum. que interessa falar pra gente aqui é o seguinte, tem uma parte do refrão que fala: a Bahia é terra boa, ela lá e eu Lá e eu aqui. cá. Ai, Ela lá e eu aqui. A Bahia é terra muito boa, ela lá e eu aqui. Então, assim, você imagina como reagiram a isso. Então, o Hilário Jovino, primeiro ele dá a primeira resposta, para quem são eles, né? O nome da música do senhor, da o Hilário Jovino. Não é longa, responde. Fica calmo que aparece quem são eles. Fica calmo que aparece. E o Pixinguinha, ele cria o Já Te Digo. Já te digo quem são eles. Já te digo. E esse Já Te Digo, ele fala a letra do China, que é o irmão do Pixinguinha, e a melodia do Pixinguinha. É um machistezinho. E é o maior sucesso do Carnaval de 19. E essa é a primeira política. E aí vem uns 4, 5 sambas. Mas o que nos interessa é esse, que é o mais famoso. Em 1920, um ano depois, o senhor fica com aquele engasgado na garganta, a espinha. e chega no carnaval de O senhor ficou 1920 e fala assim: chateado não, com o peraí. Já Te Digo. Ele está indo para sua casa de música para ficar tocando as partituras. Quer que eu
Eu queria que você tocasse um pouquinho pra gente. Dá pra Vamos ver se a gente tocar, consegue. infelizmente está travando, né? De repente, eu vou cantar O aqui, ó. sinal tá. Então, um sou eu, o outro eu não sei quem é. Ele sofreu pra usar colarinho em pé. Vocês não sabem quem é ele, pois eu vos digo. Ele é um cabra muito feio que fala sem receio, sem ter medo do perigo. Eu não Nossa, acaba. sou eu. Acaba com ele. O outro eu não sei quem é. Ele sofreu pra usar colarinho em pé. Ele é alto, magro e feio e desdentado. Ele é alto, magro e feio e desdentado. Ele fala do mundo inteiro, mas já está avacalhado no Rio de Janeiro. Ele fala do mundo inteiro, mas já está avacalhado no Rio de Janeiro. É isso. É essa música aí que eu já te digo. O senhor ficou com isso na garganta, né? Aí ele está indo para sua casa de música lá para vender as suas partituras. Um dos modos de divulgar sua obra, né? Antecipando já o que hoje acontece, né? Do artista. A gente parece que retornou para esse lugar, né? Travou de novo, né? Daí o que acontece? Ele vai para sua casa de música, onde ele fica vendendo as suas partituras, tocando piano. Chega, né? Um membro da elite, uma mulher que quer encontrar a partitura de uma música francesa chamada Génie, c'est pas difficile. Como é que é? Fala de novo o nome da música. Aí o senhor falou assim, não conheço essa música, não me dou com o compositor. É porque ele não sabia ler partitura, entendeu? Aí ele mentia de que ele não Génie, c'est pas difficile. Génie não é de compositor, não. Nem sabe se o cara é vivo, se é morto. Ele não sabia ler partitura dela. Por favor, você podia assobiar para mim, que eu tiro no piano? Daí a moça assobiou para ele. A Genice é pas difficile e foi embora. Ele ficou tocando no piano. Daí ele se lembrou que tinha encontrado com o China, que era o irmão do Pixinguinha, e que o China tinha uma lapa de pé imensa, era um pezão daqueles, o pé de anjo. E aí ele fica rodando o piano, o 3x4 da valsa ele transforma em 2x4 da marchinha. Tá entendendo? Não? Tá dando para ouvir? Entendi, tô te ouvindo. Aí ele pegou, quer dizer, a marchinha francesa e adaptou 2x4 pro samba. Da marchinha, da marcha carnavalesca. O sucesso do carnaval de 1920, avacalhando o pé de anjo do China, que tinha feito aquela letra do Já Te Digo, que é o pé de anjo, que é uma marchinha carnavalesca. Tudo bem, ele era o desdentado, mas o China tinha um pezão, que dava até para pisar no Nosso Senhor, não é assim que ele fala? Como é que é? Exatamente. É uma letra meio surrealista. Deixa eu ver se essa aqui é. É bem engraçada. Eu tenho uma tesourinha que Não corta tá conseguindo ouvir inteira. ouro e marfim. Sim. Serve para cortar línguas que falam. Oh, Jové de anjo, por és rezador, tens um pé tão grande que escapa. É uma pena que vamos até onde que parou? Parou aonde? A gente estava ouvindo o Pé de Anjo. Ah, que pena. Mas deu para ouvir alguma coisa? Deu para ouvir? Deu para ver um pedacinho. Aquela parte que é tesourinha que corta Ouro e marfim. ouro e marfim. Serve também para cortar línguas que falam de mim. Que era já respondendo, né? A Respondendo, Camila tá falando para usar o 4G, nós estamos usando já, né? não, eu posso tentar o 4G. Peraí, eu vou tentar o 4G. Porque... Então, só retomando, então, que o senhor estava respondendo aí pro pessoal do Pixinguinha, né? O irmão do Pixinguinha, que é o China, que era um dos membros dos 8 Batutas também, o Pixinguinha, a Donga. E era o cara que avacalhou o senhor naquela letra, né? Você viu? Já te digo, avacalhou o senhor, né?
Aí vamos lá, vamos ver Nossa, se foi sai. terrível. Agora Vamos ver sai. se sai. Pá, 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 pá. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Enfim. Peraí, agora eu travei. Agora fui eu que travei. Vou cantar de novo. Vamos lá. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Serve também para cortar línguas que falam de mim. Oh, Pé de anjo. és rezador, tens um pé tão grande que és capaz de pisar. Nosso Senhor, nosso Senhor. Ó pé de anjo, ó pé de anjo, és rezador, tens um pé tão grande que és capaz de pisar. Nosso Senhor. Muito bom. É um delírio, né? É um delírio. Pisar Nosso Senhor, o pé é tão grande que... Mas o pé era gigante, né? É o Nossa. surrealismo, né? Ó pé de anjo, és rezador. Rezador, tá bom, ele reza, aquele pé enorme, pé tão grande, reza porque pisa em Nosso Senhor. É um delírio, é surrealismo. Muito bom. E me conta uma coisa. Essa polêmica ela continuou, mas eles se davam, Não, conversavam. todos se davam, não tinha isso não. Que nem o Noel e o Wilson Batista também eram amigos. Não existia essa coisa, que ter briga mesmo foi entre o Erivelto e a Dalva, né, que era um E a casal. Dal, aí você vai ter que voltar para contar pra gente. Ah, sim, posso contar. Essa tem clássicos maravilhosos. Essa daí é uma maravilhosa. Mas, enfim, aí o que acontece aí, que é importante dessa polêmica, é que no fundo, está se estabelecendo a divisão entre o que é os negros da Bahia, que vão fazer o samba machichado, e o senhor já vindo para o Rio de Janeiro. Eu sou carioca, vocês são baianos. Isso é muito importante porque o samba brasileiro vai nascer a partir do embranquecimento, do branqueamento do samba, que é quando surge Mário Reis, que era aluno de violão do senhor, quando surge Noel Rosa, Ari Barroso, Luiz Peixoto. Essa galera toda entra no final dos anos 20, pega o samba que é feito pelo pessoal do Estácio e recicla e produz clássicos que vão fundamentar. Por quê? Porque está se pensando já numa ideia de identidade nacional a partir da Rádio Nacional nos anos 30. Senhor ainda está preso ao carioquismo contra os baianos. O Noel já começa a pensar no Brasil. Ainda que ele fale da vila, coisa e tal, mas ele tem uma ideia de um samba para ser cantado para o Brasil, da vila para o Brasil. Né? O senhor ainda está aqui nessa região. E tem algumas características que são bem diferentes. Por exemplo, o samba do Estácio, ele por ser um samba que é cantado com orquestração, a melodia é curta, é em staccato. A melodia é toda pequenininha. Então, não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. É tudo assim, né? Não é... Aí você vai pegar Noel, já é um samba com a nota longa, né? Tudo com nota longa. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que... Né? Outra coisa, porque a diferença do samba do Estácio é que ele é percussivo. Toca cuíca, toca surdo e tamborim. Ele foi feito para desfile, para que o pessoal do Estácio desfilasse. Então é um surdo de marcação, uma cuíca e um tamborim. E aí você tem a liberdade de soltar a melodia. E ao passo que o samba do senhor, machichado, ele é um samba que tem uma orquestração. E aí você está sujeito, a tua melodia está muito mais restrita. Essa é uma das características bem diferentes, né? E o engraçado é que quando esses grandes caras, assim, esses grandes cantores, como Francisco Alves, começa a gravar o pessoal do Estácio, o Francisco Alves era um grande oportunista, que nem o senhor, assim, oportunista não no sentido negativo, mas de estar antenado em tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ele vai pegar samba de Bide Marçal, quem vai fazer a orquestração é Pixinguinha. E Pixinguinha está totalmente impregnado do machixe. Então você tem umas contradições nesse primeiro samba, que é você ter a melodia do Bide Marçal, que são melodias maravilhosas, né? A primeira vez que eu te encontrei,
Alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri. Peguei no pinho, cantei. Mas coisas maravilhosas, Bide Marçal. E com orquestração ainda dos músicos do Machixe e Pixinguinha ainda com uma cabeça de Machixe naquele primeiro momento. Então essa passagem do samba machichado para o samba moderno, ela fica ali embaralhada durante um certo tempo. Sabe? Você quando escuta, por exemplo, Com Que Roupa, que é o primeiro sucesso do Noel, você pega a orquestração, você fala assim, isso é samba mesmo? Tem uma cara de machixe. Hoje a gente toca Com Que Roupa como samba, não tem conversa. Mas ainda está ali tudo embaralhado. É Noel, o Ari Barroso que definem isso. E tem um Olha modo que de bacana. cantar. A coisa bacana que o senhor traz também é um modo de cantar. Ele tinha uma vozinha pequena. Ele não canta com dó do peito. E o principal aluno dele de violão, que era Mário Reis, ele é o primeiro a cantar com uma vozinha pequena também. E vai introduzir na música popular brasileira. Tinha um cara que cantava com aquelas orquestras de ragtime, que é pouco conhecido, chamado Fernando, que também cantava com vozinha pequena, anterior a senhor, mas de nome famoso mesmo era o senhor. Que começa a cantar com vozinha pequena, daí vem Mário Reis e vai chegar em João Gilberto, vai chegar na Bossa Nova, que é justamente a voz pequena. Embora os especialistas tenham uma diferença bem clara. O canto do João Gilberto, ele é feito... eles dizem que ele bebeu na fonte de Orlando Silva, que é em legato. Ele não faz o staccato, ao passo que o Mário Reis faz tudo staccato. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Tudo staccato. Se fosse o Gilberto cantando isso, ele cantaria: não se deve amar sem ser amado. Você tá Vai entendendo? ligando tudo. Vai É. ligando tudo, legato. Então, essa é a diferença. Mas o senhor é o cara que introduz isso, essa voz pequena e que era... Imagina, Vicente Celestino fazia época. Vicente Celestino grava a música do senhor. Vicente Celestino, de Tornei-me ébrio, a bebida, voz de dó de peito, operística, né? Então ele introduz uma coisa maravilhosa, que é os cantores com vozinhas pequenas podem cantar também, né? É, no peito do desafinado também bate um coração, né? Então, que bacana. A Camila está perguntando aqui o samba em Minas Gerais. Aí não sei, acho que foge um pouco da nossa conversa, Eu Camila. não, eu não sei. Eu sei assim que o foco de samba potente mesmo é São Paulo. Tem um samba maravilhoso, só que ele foi engolido pelo samba do Rio. Porque o samba do Rio fez sucesso nacional. Mas tem uma tradição do samba de São Paulo que é boa pra caramba. Grandes Uhum. sambistas. Minas eu sei que tem, acho que Ataúfo Alves era mineiro, Ari Barroso era mineiro, mas vem todo mundo... Não, Ataúfo Alves era do Sul, né? Desculpa, Ari Barroso que é mineiro, é de Ubá. Ataúfo Alves acho que é do Sul. Não sei, não, é mineiro, desculpa, mineiro. Mas assim, não tem uma característica, uma coisa própria do samba de Minas, que eu saiba. Deve ter algum estudioso que está mexendo nisso, eu não sei. Ah, com Mas certeza. assim, eu sei que tem. O samba de São Paulo tem uma característica própria. Muito própria. É outra praia. Não vem do Estácio, nem vem do machixe do samba de roda baiano, nem da mistura da polca com o samba de roda baiano, que é o machixe. Né? O machixe que era para ser a música nacional por excelência. Não foi porque a sociedade ainda não tinha um contexto de ideia nacional para poder aceitar o machixe que nasceu dos prostíbulos, né? Os homens iam trair suas mulheres dançando machixe. Aí os primeiros passos eram todos eróticos, era parafusinho. Imagina como é que é o passo chamado parafusinho. Fuzil, né? O que acontece no parafusinho? Então, assim, era uma coisa que machixe, mas assim, o samba de São Paulo tem uma tradição riquíssima. Vem do bumbão de Pirapora e mistura com a Uhum. canção italiana. Você vê que o samba de São Paulo praticamente não tem refrão. Ele conta uma narrativa, conta uma história. Você pega, é outra coisa. E bumbão de Pirapora, é um outro swing. Né? Então, É. assim, São Paulo vem mais do batuque, vem de um outro lugar. E assim, Eu queria aí, que você cantasse mais uma pra gente, pô, do vamos lá, senhor. Eu pode queria ser. muito que você contasse pra gente aquela cocaína. Contar um pouco essa história do Tá. samba e Na dessa verdade, canção, né? Na verdade, não é as um. pessoas vão se decepcionar quando ouvir a cocaína, no sentido de que pensar assim, senhor cantando tango, mas acontece que toda essa ideia, na verdade, a gente tem que ter uma De, ideia. de, de, de gênero, era muito embaralhada ainda, né?
Você Não, não não, tinha e uma outra coisa. definição do que era samba, né? Do que era tango. E a gente não pode perder de vista que o samba, ele é transformado, ele se modifica. O samba se mexe. O Jorge Ben, ele cria o samba esquema novo nos anos 60, porque ele mistura com o hot jazz. A bossa nova mistura o samba com o cool jazz. Hoje em dia mistura-se o samba com a música eletrônica, bossa cuca nova. O samba ele se modifica. A gente não pode pensar nunca num samba puro de raiz. Desde as suas origens ele se modifica. Se a gente for pensar uma origem do samba, é o lundu. Ah, o lundu já se mistura com a polca. Aí depois você tem o machiste que se mistura com samba de roda baiano, que é outra coisa, né? Que os baianos vieram para cá e faziam samba de rodas aqui, e se mistura com baixiste, que era uma música que misturava polca com samba de roda. Então vai acontecendo uma série de misturas. Você nunca tem um samba puro, autêntico. Que a gente pode dizer que existiu um samba específico é o samba do Estácio. Que eles criam uma batida nova, uma melodia nova, tudo novo. Mas, mesmo assim, esse samba do Estácio vai se modificando também. Então, a gente não pode pensar nunca o samba puro, aquilo que a gente estava conversando no princípio do programa. Né? Uhum. Não pode pensar que o samba, a música popular está destituída da música culta. O samba está longe dos gêneros que estão em volta. Pô, vai ter o pagode Mauricinho que rolou aí nos anos 90, que eram os motoboys de São Paulo que gostavam de funk e que gostavam de samba também. Aí sai aquela coisa. Entende? Então o samba está sempre se transformando. A gente não pode pensar num purismo. Aliás, assim, eu não sei se você concorda com isso. Acho que até essa questão do samba ser tão, né, difundido, né, e tão é essa transformação, né? Ele está sempre se modificando, esse diálogo, né? Sim. E imagina aí o pessoal de Londres, né, também, quer dizer, existe, né, de E, tanta pô, o coisa, que vai tanta acontecer explicação. com uma escola de samba em Londres, né? Imagina as fusões que vão acontecer lá. Maravilhoso. Então, é fantástico, né? É fantástico isso. A gente tem que saber que tem uma raiz, tem uma tradição. Essa tradição tem que ser preservada, mas essa tradição não pode ser purificada como autêntica e o resto é ruim. Não, Uhum. tem uma base ali que vai dialogando com outras bases, que vai. Então a gente tem que estar sempre pensando que se a gente para nessa ideia de samba puro e autêntico, a gente está matando o samba, né? Samba não Uhum. pode ser puro e autêntico. Ele tem que ser alguma coisa que se modifica, que se transforma, mas que tem uma tradição da onde ele surgiu, né? E a gente já localizou que ele surgiu de verdade. O samba moderno surgiu no Estácio. Brancura, que era um negão, era um grande compositor também. Ismael Silva, um dos maiores de todos. Esse pessoal do Estácio, era um brilhante. Então ali, e o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nos anos 20 você tinha um mar de gêneros acontecendo, rodando circulando pela cidade. Você tinha a habaneira, que era a música cubana. Você tinha o Uhum. tango argentino. Você tinha o one step, o ragtime, música norte-americana. E esses compositores se metiam em tudo. Tá todo mundo sobrevivendo. Se metiam em tudo. Então, assim, o senhor, aqui na Cocaína, ele faz um tango. É um tango amachichado, mas é um tango. Então, quem esperava que isso fosse um sambista, daqueles assim, puros, vai tomar um susto. Mas vamos lá. Essa música é o seguinte: a cocaína, essa música é de 1923, e a cocaína não era uma droga ligada ao narcotráfico, não era uma droga ilícita. Cocaína era um remédio para dor, vendia em farmácia, tinha que ter receita médica. Óbvio que vendia sem receita médica, como se faz hoje também, né? Tinha que ter Uhum. receita médica. Uma cocaína vendia em farmácia e não estava ligada ao narcotráfico. Então era algo legalizado a cocaína. Mas tinha os seus viciados em cocaína, né, que eram o que o pessoal chamava dos lobos da Avenida Rio Branco, que gostavam de fumar ópio e tomar cocaína. Não era cheirar Tomar. cocaína, a gente usa cheirar, tomar. De Como tomar que era isso? cocaína. Vai vir aí agora o verbo tomar, você vai ver na música, você vai estranhar, né? Não é cheirar cocaína, é tomar cocaína. Na época era Nossa. tomar. Então, e a cocaína tinha os seus viciados. Mas, assim, alguns escritores famosos, como Benjamin Constant, até o Filho, nos seus romances, nos seus contos, nas suas crônicas, falavam abertamente de cocaína. O Zeca do Patrocínio, na sua coluna semanal do jornal, ensinava como cheirar cocaína. O que você tem que fazer? Não Bater. era, era tomar, cheirar, enfim, tinha de quanto Ensinava é tudo. jeito. E aí o senhor
em 1923, faz essa música, porque a gente já expliquei para vocês que a poética do senhor é uma poética moderna, né? Ele recria. Então tinha um sucesso francês que rodava nos chopes berrantes da época, chamado La Cocaïne. La Cocaïne. Que o senhor pegou, abocanhou. O modo a voz lírica, ele pegou, acompanhou, abocanhou e recriou e fez a cocaína. Para um espetáculo de teatro, para uma cantora uma atriz chamada Celeste Reis, a distinta atriz Celeste Reis, para cantar em 1903. E a Celeste Reis dedica, não se sabe por que cargas d'água, ela dedica esta música para um jovem de 18 anos chamado Roberto Marinho. E aí fica 3 pontos, tá bom? Fica... Aí a gente imagina o que pode ter rolado, o que acontecia, né? Com esse jovem Mas de 19 interessante. anos. Um jovem de 19 anos. A Celeste Reis dedica para ele. Então vamos lá, Cocaína é um tango abaxichado. Eu tentei recuperar o tango e o machixe. Só um vício me traz, cabisbaixa me faz, reduz minha pequenina. Quando não tenho a mão, a forte cocaína. Quando junto de mim, ingerindo em porção, sinto sã sensação. Alivia-me as dores desse meu coração. O vício me traz, cabisbaixa me faz, reduz minha pequenina. Quando não tenho a mão, a forte cocaína. Quando junto de mim, ingerindo em porção, sinto sã sensação. Alivia-me as dores desse meu coração. Ó, vai cair. A gente vai cair. A gente volta. E... Pô, mas tá batalhado esse negócio, hein? Tá batalhado, toda hora para, né? Toda hora, viu? Então, tem uma energia ruim aí. Tem que tirar isso aí. Tem que tirar. Você sabe que eu tava lembrando disso, que o senhor também era... Ele frequentava bastante lá a casa do Assumano, não tinha uma coisa assim, da parte religiosa? Pai Assumano. Chega um momento no final da carreira dele que ele não dá um passo sem consultar o pai Assumano antes para ver se ele pode fazer. Ele virou um dependente do grande macumbeiro. Era um negro. Você sabe que os malês eram negros muçulmanos, né? Então eles eram muito ligados. Essas coisas que a gente tem de guardar um saquinho no pescoço, mandinga. Sim. Isso tudo vem dos malês, né? Que ficaram, eles eram negros que vieram da África e que sabiam ler e escrever e que fizeram várias revoltas em Salvador e que vêm para o Rio de Janeiro. E que naquele momento ali da modernidade começando a surgir no Rio de Janeiro, você consultar uma cartomante, começou esse negócio de que, sabe, assim, o que vai ser do meu destino, né? O que vai ser do meu destino, né? Vou consultar, e acabou virando o pai Assumano, para dizer que era um negão de 2 metros, assim, poderoso, e que... respeitadíssimo, né? Respeitadíssimo, exatamente. E o senhor tem várias músicas para isso. O senhor, ele tinha uma coisa engraçada, porque como ele é coroado rei de samba, ele acredita que ele é o rei de samba. Então ele faz ele acredita mesmo. Então, assim, o Olavo Bilac fazia poema infantil na cruzada civilizatória do Olavo Bilac, naquela coisa naquele nacionalismo ufanista no virada do século, né? Aí o senhor resolve fazer canções, romances para crianças também, música para criança. Ele se metia em todas, entendeu? Ele tem uma coisa muito interessante, assim, porque ele acreditava realmente que ele era o rei do samba. E como é que eram essas cantigas para crianças? Essas eu não conheço. Tem mais cantigas, são 3 álbuns que saiu da... Você vai encontrar alguns
performances ali para criança. Eu não vou me lembrar agora de Ó, memória algum, mas assim, eu lembro que quando eu pesquisei, no auge da minha pesquisa, eu peguei alguns dos poemas, das canções que ele fez para criança. Então, assim, ele se meteu em todas, entendeu? Ele figuraça. Aí, pô, por exemplo, quando ele vai para São Paulo e dedica uma música para Tarsila do Amaral, é a coisa mais engraçada do mundo, que ele transforma a Tarsila do Amaral, né, uma pessoa viajada pelo mundo inteiro e da aristocracia culta de São Paulo, né? E ele transforma numa santa, né? Vive fora do altar, mas é uma santa. Aí você fala, pô, que porra é essa? Aí chega no final, você entende toda a malandragem dele, né? Quis assim a luz bendita, num sorriso encantador, batizar-lhe como santa, protetora do cantor. ah, danado! Ah, ele Ela é era muito santa porque ela esperto, né? me dá uma grana, né? Protetora do cantor. É uma graça. Grande jogada. Ele participa com o grupo dele lá da festa para a candidatura do Julinho Prestes, que é o candidato do Café com Leite, né? Candidato de São Paulo, da troca do Café com Leite. Só que não é realizado. Ele vai para São Paulo, no Teatro Municipal, participa de uma festa. Figuraça. O senhor é realmente uma figuraça. Porque ele é... Por que acontece? Tem um veículo que é fundamental para a gente compreender essa passagem toda que está se dando. Esse veículo se chama Teatro de Revista. O Teatro de Uhum. Revista agregou músicos eruditos com músicos populares. Ele agregou as pessoas vindo do povão, assim, sem ter o que comer. O senhor era um semi-analfabeto, desdentado mesmo, pobre. E no Teatro de Revista ele convivia com Luiz Peixoto, que é da elite carioca, maestro que sabe partiturar. Então o Teatro de Revista acabou fazendo essa grande mistura para conduzir os caminhos do samba moderno, sabe? A gente não pode perder de vista o Teatro de Revista na configuração do samba moderno. É bem importante. Ari Barroso trabalha com teatro, Noel, sabe? O Noel faz opereta. Tem um lado ali que é um lado que onde começa essa... Porque existe uma tradição da nossa música popular e da nossa poesia de fazer uma tradição de encontros. Não é à toa que eu fiz o encontro entre Manuel Bandeira e Senhor. Eu estou Uhum. botando o encontro entre Manuel Bandeira e Senhor, né, que Manuel Bandeira conhece o Senhor no velório do Zeca do Patrocínio, os dois eram amigos do Zeca do Patrocínio, boêmios da Lapa, que é uma tradição de encontros entre a alta cultura e a cultura popular, a cultura do povão, que acontece no Brasil. Você começa lá com Gregório de Matos, no século XVII, que era um poeta barroco, altamente culto, mas que pegava sua violinha e ia para as tascas, para as tabernas, cantar suas musiquinhas. E aí depois tem esse padre que eu falei, o padre Domingos Calda Barbosa, que mistura o Uhum. lundu, que é uma dança dos negros, com a modinha portuguesa. A trajetória da modinha é isso o tempo todo. Vai para a elite, volta para o povão, para a elite, povão. Né? E um dos encontros fundamentais que acontece, primeiro, é o que se dá no romantismo, em torno da gráfica do Paula Brito, que lá se encontrava Machado de Assis, José de Alencar, junto com um cabeleireiro que era cantor. O Raul de Olha, Almeida, que tocava violão. Ali já começava essa bagunça, essa mistura. E depois a grande uhum. mistura, que é de Senhor, é fruto disso, e a gente vai perceber isso na estilística dele, né? Daí então, dar-te eu irei. Esses elementos cultos que atravessam a formação da letra dele. Daí então, dar-te eu irei, o beijo puro na Catedral do Amor. Professor de violão, ele fala em versejar a canção. Essa coisa que acontece durante um bom tempo, que é uma tradição da letra de samba. Você vai ganhar e manda Aliás, você desce da podia cantar um viola. pedacinho de Jura pra gente, né? Posso cantar, posso cantar. Você vai pegar a mão dessa da viola, você vai pegar o samba, ele vai ter essa coisa de ter um pé no erudito, que vai ser coroado com Paulinho da Viola, né? Que simplesmente sabia música Uhum. erudita, sabe música erudita, e é um culto, e que faz samba da melhor qualidade, sabe? Paulinho da Viola sabe música atonal, enfim, e faz Uhum. samba. Então, assim, e é um dos maiores sambistas de todos os tempos. Então, isso que esse trânsito entre o culto, e na época do senhor,
isso vai invadir muito as serestas, o machixe, o samba, que é um contato com a boemia. Então, você imagina, esses homens cultíssimos, Machado, Zé de Alencar, junto com o cabeleireiro que cantava modinha, aí com outro que era violonista cigano. E no século XIX para o século XX, os acadêmicos, Bastos Tigre, os Uhum. acadêmicos se reuniam em noitadas homéricas, Olavo Bilac, em noitadas homéricas com Donga Pixinguinha e João da Baiana. Ficava até 5 horas da manhã enchendo a cara cantando samba. Esses acadêmicos que falavam assim, é longe do turbilhão da rua, no trono é burro. Tá cortando. O Os que os acadêmicos acadêmicos... cultos, parnasianos, que faziam essa tradição do beletrismo, culto, eles tinham vida dupla, era tudo esquizo. Literatura é esquizo, porque eles iam para noitada, eles eram boêmios, iam para noitada com essa galera. E essa galera pegava um pouco do linguajar culto, tem essa coisa da é maravilhosa do samba, primeiro samba, que vem coloquial radical junto com uma frase que é um elemento culto. Então, assim, se o modernismo brasileiro, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que queria criar uma língua falada brasileira, esses eruditos querem devorar a língua falada para produzir uma literatura a partir da língua falada brasileira, a origem do samba, a origem da música popular brasileira é devorando esses cultos. Então, é Ah, uma isso é devoração mútua. Lobo comendo lobo. antropofágico. Antropofágico, você quer me comer? Tá bom, come. Vai lá, usa todo o meu negócio aqui de fala popular, de fala específica do índio, do negro, do marginal, da. Agora, eu convivo com você também. Daí, então, dar-te eu irei. Um beijo por dar-te eu irei. Bem, assim, tem uma coisa meio de erudição aí, né? Exato. Ser um elemento específico da linguagem do samba. O samba, ele vai... Vejam essa maravilha disso. É um episódio relicário. Olha o relicário aí. O episódio relicário. Você vai ter sempre um elemento culto atravessando a linguagem Interessante, popular. né? Então, um devorou os O eruditos, outro, eles devoraram o popular e o popular devorou o erudito. o erudito. Claro, é lobo comendo lobo. Muito bom. Queria ouvir você um pedacinho. Pode cantar um pouquinho de Jura pra gente? Um Jura, pedacinho só. jura, jura pelo Senhor, jura Muito bom. pela imagem da Santa Cruz, do Cruz. Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais. Ai, Então, dar-te eu irei o beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para livrar-nos das aflições, da opções. dor. Para Nossa, livrar-nos lindo. das aflições. O erudito aí. É verdade. Aquilo que eu estava numa conversa que a gente teve outro dia, né, ontem, e que o Mário de Andrade pira quando ele vai tentar essa identidade nacional pura, quando ele vai pesquisar o folclore lá do maracatu mais puro do Pernambuco, ele descobre um trecho de uma música lírica, de uma ópera. Aí ele fala assim, Lá isso. no norte e nordeste. Norte e Nordeste, do interior, mais interior, daquela comunidade mais isolada. Ele encontra um trecho de uma. Ele fala assim: é a colher torta do erudito destruindo a música popular. Que é uma bobagem, né? Mas assim, o Mário está possuído de um projeto de construir uma música popular nacional autêntica. Então ele vai fazer isso, mas. Essa mistura está sempre.
Já A gente avançamos avançou bastante, bastante. né? Eu queria, então, só que você fechasse para a gente, se você pudesse brindar a gente com um pouquinho, agora do seu trabalho, Ah, tá. o lançamento da sua última composição, a gente podia fechar assim. Primeiro, eu queria agradecer imensamente a todo mundo, e principalmente ao André, né, ao Dila, beijão aí a todo mundo que está nos assistindo, que estão aqui, né, na nossa segunda parte da live. Todo mundo está falando que tá lindo, que adoraram, né, que aprenderam muito. E queria agradecer pessoalmente ao André, né, assim, nossa, um enorme prazer, a gente conversou um monte ontem, né, e, e cada vez que a gente conversa, eu aprendo mais coisas ainda com você, é muito bom. Opa, que A Odila beleza. tá agradecendo aqui. E eu queria que você nos brindasse, então, com um A pouquinho Odila tem uma... da música que você compôs, porque você também é compositor. Ela tem uma questão. Ah, não, ela está Oi? agradecendo. Eu pensei que ela estava fazendo uma Será que a gente sugestão. consegue ouvir? Ah lá, a Vilenal está falando que é mãe dos peixes. Isso mesmo. Vou Vamos tentar. tentar. Vamos, Vamos tentar. Se travar, travou. Vamos lá, vamos se tentar. travar, travou e a gente fecha. Mãe, Tá bom, gente? Mas, a gente. Valeu. Deixa eu te falar muito uma coisa. bom. Essa música é a minha última composição, minha mais recente composição. E é uma espécie de marcha rancho. Ela tem uma função. Eu queria que ela tivesse uma função meio de denúncia mesmo da tristeza que está acontecendo na relação que esse país está estabelecendo com a natureza, né? Essa Muito, coisa muito que o triste. Brasil está vivendo assim, nós colocamos um grupo de pessoas perigosíssimas que não cumprem as suas funções de preservar a sua própria natureza, a sua própria pátria, a sua própria nação, que querem entregar isso, destruir isso. Então, Mãe dos É Peixes muito tem, triste. apesar dela ser totalmente lírica e leve, ela tem uma dor. Eu estou evocando eu tô evocando a mãe natureza, né? A mãe dos peixes, que é a mãe das águas, para acabar com essas queimadas, com essa cidade, para transformar em paz para a música. Teve um pouco essa função. Ó, estão pedindo depois para você deixar suas mídias para a moçada te seguir, tá bom? Tá. Mãe dos peixes, não me deixa, mãe. Mãe, Tá travando um pouquinho, já mas tá dando, travou? vou ver. Eu quero pedir muito, infelizmente, queria muito te ouvir ao vivo, não sei por que não ouço, não sei se vocês estão ouvindo, mas acho que é melhor a gente encerrar e eu queria que você colocasse pra gente é, nos nossos stories. Ele não tá me ouvindo também, que engraçado. Então, um beijo, beijo. Valeu, gente. Beijão.